Olá, eu sou Denise Crispim, editora sênior do Poder 360, e estou aqui para receber Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal e um dos grandes especialistas em tributação do país. Como vai, doutor Everardo? Muito bem, primeiramente meus agradecimentos a você por convidar-me para participar do Poder 360 Entrevista e por seu intermédio e por essa via eu cumprimento a todos que nos dão o privilégio dessa audiência. Muitíssimo obrigada. Nós trouxemos o doutor Everardo aqui para essa conversa sobre o projeto de reforma tributária do governo federal, que foi enviado em duas partes para o Congresso Nacional. Nós vamos nos focar um pouco mais no projeto mais recente, que diz respeito a mudanças no imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica. Como nós podemos ver, por exemplo, nesse primeiro quadro, que trata de uma maneira muito simples, sobre o aumento, a extensão da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. A faixa foi ajustada em 31% e, se hoje ela é de R$ 1.903,98, ela passa para R$ 2.500 a partir da aprovação da reforma. Nós temos aqui um aumento de quase 6 milhões de contribuintes, que vão ter de só declarar cada ano como isento, mas não terão de pagar, de recolher para a Receita Federal. Ao que parece, esse ganho e depois os reajustes que houve de 13% nas demais faixas do imposto de renda da pessoa física, eles vão gerar uma perda de arrecadação para a Receita Federal. Mas, ao mesmo tempo que a Receita Federal dá esse benefício, parece que ela retira também. E ela vai retirar de uma forma que todo mundo que paga imposto de renda vai sentir no bolso, que é limitando a quantidade de contribuintes que pode se valer do desconto simplificado de 20%, que é algo que, por sinal, doutor Everardo, foi o senhor quem criou esse desconto simplificado. Foi criado na época que eu estava à frente da Receita. Exatamente. Então, eu gostaria de tratar, nesse momento, sobre há uma lógica de realmente dar com uma mão e tirar de outra? Há benefícios em se fazer o reajuste da tabela do imposto de renda dessa forma, ou poderia ser de uma outra forma mais eficiente? Primeiro, acho que nós devemos avaliar o que significa elevar esse limite de isenção de R$ 1.903 para R$ 2.500. Vou pegar desse conjunto de contribuintes que hoje se encontram entre o limite de isenção e R$ 2.500. E vou tomar a faixa mais alta, R$ 2.500. Uhum. Se eu tenho R$ 2.500 no final do ano, eu tive uma renda, R$ 2.500 mensais, uma renda anual de R$ 30 mil. Exatamente. Esses R$ 30 mil, se eu vou aplicar o desconto padrão, que é o mínimo que pode fazer, porque qualquer desconto que não seja o padrão é maior do que ele próprio. É recorrer ao desconto mínimo de 20%. Nós estaremos falando de R$ 6 mil. Tá. Se eu vou subtrair os R$ 30 mil dos 6, remanesce um valor de R$ 24 mil. Se eu tomar o limite de isenção, que para efeito de simplificar, eu vou falar não R$ 1.903,98, mas R$ 1.900.
R$ 1.900 por 12 meses dá R$ 22.800. Que, subtraindo este valor dos 24 mil que nós tínhamos, sobra uma base tributável de R$ 1.200. Aplicada a alíquota cabível, no caso, se de uma situação de hoje, de R$ 7,5%, nós teremos um total anual de R$ 90 mil, que dividido por 12 dá R$ 7,50. Então, isso quer dizer o seguinte: o ganho máximo que esses contribuintes terão por mês, ganho efetivo, é de R$ 7,50 por mês. O que quer dizer que sequer compra 1 quilo de pão francês por mês. Portanto, é rigorosamente um ganho pífio. Justamente porque o sistema é progressivo. Agora, o mais grave é que isso vem acompanhado de uma outra restrição, quer dizer o seguinte: o desconto simplificado, hoje que não existem restrições, exceto um limite nominal que se aplica, diz assim, é 20% dos rendimentos, porém, nunca superior a R$ 16.600. Pois bem, se diz que os contribuintes que se encontram entre 40 mil em diante não poderão aplicar o desconto simplificado. Então, quer dizer que o desconto simplificado limita-se, a partir de então, aos rendimentos que estão entre 3 mil, 30 mil e 40 mil reais por ano. Nunca mais que isso. Que é um número razoavelmente pequeno. Acima disso, portanto, digamos, tomando o limite nominal 16.700, significa dizer que entre 40 e 83.700 anuais, todos, os que fazem uso do desconto simplificado terão, inevitavelmente, aumento de carga tributária. E por quê? Porque se ele foi buscar o desconto simplificado, é porque justamente era o desconto melhor para ele. O outro é menor para ele. Então, se ele não pode mais utilizar, portanto, ele vai pagar mais. Bom, aí dois detalhes importantes a acrescentar. O número de contribuintes que faz uso do desconto simplificado, eu já vi números que falam em 66% a 70%. Portanto, esse é o número de contribuintes, seguramente a maior parte dele nos estratos mais baixos, e alcançando esse, que talvez essa proporção para esse extrato seja maior ainda do que eu estou falando. Pois bem, e quem são esses contribuintes? São justamente aqueles que o IBGE qualifica como classe C de rendimentos. Então, nós estamos dando um aumento irrisório e estamos punindo esses outros contribuintes, como eu disse, que se encontram na classe C. Portanto, algo que eu não consigo compreender nem qual a lógica disso. O que é que se quis com isso? Eu vi um argumento que, ora, isso vai estimular as pessoas a pedirem nota fiscal. Será mesmo? Será que isso vai realmente acontecer? Porque, veja bem, se eu vou pedir uma nota fiscal, eu vou poder deduzir na minha declaração de renda uma parcela do que eu paguei. Sim. Uma parcela do que eu paguei. Não integralmente, porque deduz da base de cálculo. Pois bem, se não vem sem uma nota, eu deduzo tudo. O efeito prático é esse. Quer dizer, não é por aí que se estimula a pedir nota fiscal, não. Quer dizer, vai dizer assim, então, olha, se você vai pedir isso aqui, você vai ter um desconto um pouquinho maior do que o que você tinha. Por outro, sobretudo, quem tem o ânimo de dar ou não a nota fiscal é a pessoa que está emitindo a nota fiscal, não quem está recebendo. A pessoa que está recebendo pode sentir-se estimulado ou não, mas em menor proporção de quem está emitindo a nota fiscal. Sim. Agora, tem um outro fator que me chamou a atenção nessa proposta, é o seguinte. Primeiro, ela não corrige, não faz o reajuste que se devia na tabela do imposto de renda, que passou desde 2015 sem nenhuma vírgula de reajuste.
A segunda coisa é que havia uma expectativa de que na proposta fossem criadas outras faixas, ou seja, que a progressividade do imposto de renda para a pessoa física ela realmente se consolidasse, fosse se estendendo. Porque o que nós temos hoje é uma situação muito complicada, muito estranha, que quem ganha R$ 5.300 por mês e 1 centavo, ele vai pagar na mesma faixa de 27,5% que uma pessoa que vai ganhar, sei lá, 20, 30 mil, que está no topo da pirâmide. O senhor acredita que aumentar as faixas, o número de faixas, com maior progressividade, e de outro lado, que fazer um reajuste acertado desde 2015 seriam melhores soluções? É possível, é possível. Isso não dá para falar-se abstratamente sem um exercício concreto, porque era preciso verificar qual o impacto que teria uma revisão, fosse ela qual fosse. Eu não sou dos que defendem revisão com base em correção monetária. Isso é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo e nunca foi bom para o país. Então, acho que se agora rever uma tabela de imposto de renda que é traduzida em valores nominais, sim, isso é algo natural, normal, para prevenir aquilo que a doutrina chama de fiscal drag, que eu peço desculpa porque eu não sei como traduzir essa expressão, não tenho uma boa forma de traduzi-la. Então, falar em arrasto fiscal fica incompreensível na língua portuguesa. Bom, apesar dos italianos falarem drenaggio fiscale. Bom, mas aí, voltando ao que eu estava dizendo, o rever, portanto, é natural. Agora, para encontrar uma solução que resolva, que consiga compensar tudo isso, é preciso um exercício em cima de números e não necessariamente num plano estritamente abstrato. O que eu devo lhe dizer, apenas tanto quanto posso dizer, é que a tabela, as grades de incidência de alíquota no Brasil são muito próximas. Ela precisava ser mais aberta, mais aberta. E veja bem, e às vezes também incluindo muita coisa que não está sendo tributada. Como, por exemplo? Indenizações. Acontece muito. Vou te explicar. Evidentemente que uma indenização não pode ser tributada, porque a indenização em que consiste? Numa reparação do seu patrimônio, do que você tinha antes. Aconteceu um desastre, qualquer coisa, então, se você tributar essa renda, você não consegue reparar o patrimônio que você tinha antes. Mas acontece que isso foi utilizado como instrumento no Brasil, no campo especialmente dos servidores públicos, para escapar da tributação do imposto de renda e do teto salarial. Como todos sabem, todos os servidores e agentes públicos estão sujeitos, por norma constitucional, a um teto que consiste no salário pago a ministro do Supremo. Mas, se você for olhar, vai encontrar muita gente fora disso. Por quê? Porque toma valores recebidos, auxílio moradia, por exemplo, e uma profusão de auxílios que é uma coisa assim assustadora. Mas isso pode ser considerado como indenização? Bom, porque a mim me parece mais benefícios concedidos pelo governo federal a determinados funcionários públicos. Pelos poderes. Sim, pelos poderes, é verdade, é verdade. Pelos poderes. Acontece o seguinte, que se tem um poder que interpreta isso, e ele próprio se autoconcede e diz que é indenização, fica com indenização. Né? A nomenclatura é essa, indenização. Eu digo porque eu manuseei esses números e fiquei impressionado assim, ver pessoas percebendo uma remuneração mensal de 100 mil, 200 mil reais no serviço público.
entenda. Contando todos esses benefícios além do seu próprio salário mensal. Sabendo, entretanto, que não só é um artifício para escapar do teto dos salários, como, além disso, que é mais grave, além disso, ainda escapa do imposto de renda. Sei. Porque confere a esse tipo de vantagem o qualificativo de indenização. Tem muito o que fazer nessa área, muito o que fazer nessa área. Agora, isso é um princípio constitucional ou está previsto em lei? Não. O princípio constitucional é o teto de remuneração. Mas você veja, se põe lá, teto de remuneração. E é preciso uma lei para dizer que teto é teto. Teto não é piso. Quer dizer, é rigorosamente uma coisa estranha, né? Agora, o pior é que quando extrapola o teto, frequentemente se dá o nome a esta extrapolação de indenização, verba indenizatória. E como as indenizações verdadeiras não são, por razões óbvias. Se eu tenho um patrimônio e esse patrimônio, por alguma razão qualquer, foi reduzido, um incêndio, aconteceu qualquer coisa desse tipo, se houve a redução. Se houve a redução disto aqui, eu, quando recebo a indenização, é para restaurar o patrimônio que eu tinha. E, portanto, essa renda não pode ser tributada porque ela já foi tributada anteriormente. Sei, claro, evidentemente. Mas, doutor Everardo, voltando à questão da última faixa do imposto de renda, de 27,5%, em que uma pessoa que ganha, com base aqui nos valores previstos na reforma, de R$ 5.300,01 por mês, ela vai pagar o mesmo que uma pessoa que receba 20 mil por mês, 10 mil por mês, enfim. Aqui a gente não tem um quadro de injustiça, e mais, não haveria como estender para que, definitivamente, o topo da pirâmide social, econômica e social do Brasil pagasse mais imposto de renda? Sim, isso é verdade o que você está dizendo, não tem dúvida nenhuma. Agora, preciso lembrar que a Constituição diz que a progressividade se dará na forma da lei. Então, é a lei quem vai estabelecer isso. Então, não se pode entender previamente como sendo uma norma que pode ser vista como inconstitucional. Agora, se do outro lado não tem nenhuma inconstitucionalidade nessa Constituição, é razoável que se pensasse numa estrutura de aplicação de alíquotas do imposto de renda mais aberta, menos fechada. Aqui é como no salário dos servidores. Hoje, quase o piso bate com o teto. Os dois ficam iguais, quando deveria ser uma coisa mais aberta. Assim, quase quando você entra, já entra pelo teto. E, nesse caso aqui, em relação ao imposto de renda das pessoas, se acontece alguma coisa desse tipo, poderia elastecer isso, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas é preciso prestar atenção, Denise, que será que isso haveria uma iniciativa se os que vão decidir, o que vão propor, seriam alcançados por isso? Eles não seriam alcançados se eles sonegarem, se houver evasão fiscal. Não, se aumentar essa progressividade, ela pode alcançar os que propõem e decidem. Claro. Aquela frase clássica de Giordano Bruno, que ingenuidade é minha pedir a reforma do poder aos donos do poder. Está bem certo isso. Parece que essa é o princípio que conduz. Mas, indo para um novo ponto, e eu gostaria que apresentassem o novo CARD, que trata de imposto de renda da pessoa jurídica, em que o governo, o Ministério da Economia, mais especificamente, propôs uma redução de
5 pontos na alíquota do imposto de renda. Aqui, nesse caso, está somado com a CSLL, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Mas haveria uma redução de 5 pontos percentuais. O ministro Paulo Guedes já tem sinalizado com a possibilidade de uma redução maior, de 10 pontos percentuais. E aqui nós temos, novamente, um jogo de dar um benefício e de retirar. E essa retirada se dá justamente pela tributação da divisão dos dividendos da empresa, que agora era isenta e agora passa para 20%. Eu gostaria, doutor Everardo, que o senhor explicasse um pouquinho para todos nós como isso vai impactar o setor produtivo. Bom, vamos colocar algumas premissas para desenvolver o meu raciocínio. Denise, só quem paga imposto é pessoa física. Pessoa jurídica é uma ficção jurídica. É um meio pelo qual pode haver uma antecipação ou postergação de um imposto que, no final, impacta só uma pessoa física. Vamos tentar dizer isso de uma maneira bem didática. A pessoa física paga imposto quando compra uma mercadoria. É o imposto incidente sobre o consumidor. O contribuinte de direito é a empresa que vendeu. Mas o contribuinte, de fato, é o consumidor. Sim. Porque no preço está embutido o imposto que vai ser recolhido pela empresa. A pessoa física paga também impostos na condição de proprietária. Quando eu tenho um imóvel, eu pago IPTU. Quando eu tenho um carro, eu pago IPVA. Então, um imposto incidente, portanto, sobre a propriedade. A pessoa física paga imposto como trabalhador. É o imposto que incide sobre a atividade laboral. O imposto de renda da pessoa física, que incide sobre os trabalhadores. E, por fim, paga imposto como investidor. Ele é consumidor, proprietário, trabalhador ou investidor. Como investidor, ele paga imposto por 2 vias. Ou paga imposto como investidor no mercado financeiro, ou investidor na condição de sócio das empresas. Eu vou destacar essa última, que tem a ver com os dividendos que nós estamos falando. Alguém, quando opta por investir numa empresa, é na expectativa de retorno. Sim. E esse retorno, ele é materializado, ele é concretizado na distribuição dos dividendos. Quando eu recebo os dividendos, é o retorno do investimento que eu fiz na empresa. E este dividendo, ele teve sua tributação afetada afetada em 2 momentos. Um, quando incidiu na tributação da empresa. Outra, quando incidiu na distribuição. Então, eu só posso enxergar a tributação de dividendos combinando uma coisa com a outra. E isto fica patente, fica evidenciado quando se diz, eu vou tributar os dividendos, mas vou reduzir a tributação na pessoa jurídica. Portanto, isso é uma evidência tácita de uma intercomunicação entre as 2 tributações. Agora, portanto, eu tenho 3 formas de tributar isto. Eu posso tributar só na empresa, posso tributar só os dividendos, ou posso tributar na empresa nos dividendos. E a opção por uma dessas formas é uma opção de fundo técnico. Então, vejamos o seguinte, eu vou me afastar da tributação só dos dividendos, porque só poucos países no mundo, como a Estônia, a Letônia e a Geórgia o fazem. São países pequenos e que têm as chamadas
domicílio fiscal virtual que permite fazer isso. Faça um parênteses até para dizer uma coisa curiosa. Só o Brasil e a Estônia tributam só no lucro. Errado, a Estônia não tributa lucro, não, só tributa dividendo. Quer dizer, a companhia não é essa. Mas depois, como há algum problema de geografia, algumas autoridades, que é o Brasil e Lituânia. A Lituânia e a Estônia nada têm em comum, nada. Nem na forma de tributar, nem na cultura, nem na língua, nem na economia. A única coisa que estão são próximas porque são países que se encontram no Báltico. Fora Sim. isso, não existe nenhuma semelhança. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo. Então, o que eu tenho que efetivamente comparar é a tributação na pessoa jurídica e no dividendo, e apenas na pessoa jurídica. E eu vou utilizar alguns critérios de avaliação. A tributação só na pessoa jurídica previne um tipo de sonegação e dificílimo controle fiscal. É a chamada distribuição disfarçada de lucros. Distribuição disfarçada de lucros, o que quer dizer isso? Se eu vou ter uma tributação dos dividendos, um bem para meu próprio uso, um automóvel, um imóvel, eu posso tentar mascarar e comprar em nome da empresa, porque ao fazer isso, eu estarei não só construindo uma despesa dedutível, como prevenindo a tributação de dividendos. Porém, se os dividendos não são tributáveis, eu não preciso fazer uso disto que vem a ser uma infração fiscal, que é a distribuição disfarçada de lucros. Pois bem, o Brasil passou 70 anos tributando lucros e dividendos. Há 25 só tributa dividendos. Não existe mais distribuição disfarçada de lucros. Esse fenômeno é perigosíssimo, porque o Brasil procede à chamada integração completa entre a tributação da pessoa jurídica e da pessoa física. Então, já sei o seguinte, que do ponto de vista de sonegação, tributar só o lucro é melhor do que tributar o lucro e dividendos. Do ponto de vista do planejamento tributário abusivo, também, quando eu não tributo dividendos, eu não tenho pretensão, não tenho vontade de fazer uso de planejamento adiando dividendo, etc., 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 para escapar de tributação. Portanto, ele é menos favorável ao planejamento tributário abusivo. Vou pegar uma terceira linha. Do ponto de vista agora da arrecadação, os dividendos, além de se sujeitarem a esse tipo de sonegação e esse tipo de planejamento, eles podem se submeter a fatores exógenos. Eu vou dar um exemplo concreto no Brasil. No ano passado, por razões compreensíveis, nada excepcional, o Banco Central decidiu que as instituições financeiras deveriam limitar a distribuição de dividendos ao mínimo estatutário, o respectivo mínimo estatutário. Ora, que se estivesse tributando os dividendos, repercutiria sobre a arrecadação. Na Europa, o ano passado, por razões perfeitamente compreensíveis, muito razoáveis, se disse que empresa que receber subsídio por conta da pandemia não pode fazer distribuição de dividendos. Bom, se o dividendo estivesse sendo tributado, significa dizer que essa arrecadação desaparece. Portanto, ela estabelece a vulnerabilidade para a arrecadação, porque os dividendos podem ser controlados por regras por fatores exógenos, fatores fortuitos. É bom lembrar que até 1995, quando tributavam dividendos, a arrecadação de dividendos era pífia. Não existia, por essas razões. Agora vamos pensar numa outra perspectiva. Vou pensar na perspectiva do cidadão, da liberdade econômica. Alguém disse, que eu acho uma coisa assim muito infantil, se nós tributarmos os dividendos, nós vamos estimular o investidor a reaplicar na sua própria empresa. Vamos supor que essa empresa é uma empresa que produz fitas VHS. Então, não existem mais.
Eu vou estimular a que faça a investimento em fitas VHS. Quer dizer, que é uma coisa um pouco infantil, que é tratar o investidor como um hipossuficiente, como uma pessoa que não tem discernimento. Agora, vamos supor que não tem essa tributação de dividendos. Eu posso reinvestir na minha própria empresa, ou posso investir em outra empresa, ou posso aplicar no mercado financeiro, ou posso até consumir, ou fazer uma combinação disso. Então, a não tributação dos dividendos, ela estabelece maior número de graus de liberdades para o investidor. A outra é mais restritiva, a mais limitadora. Então, agora, mas no final de contas, se pode perceber o seguinte, no gráfico que você mostrou, se fala em redução de 5 pontos percentuais na pessoa jurídica. E tributação de dividendos de 20%. É porque, na perspectiva da arrecadação, isto é um elemento fático, há uma relação de 1 para 4. Detalhe. Sim. Acontece que os 5 não são de uma só vez, os dividendos são de uma só vez. Então, portanto, há uma diferença do correspondente a 10% na tributação de dividendos em relação aos demais. Portanto, um aumento de tributação visível aí. Houve, assim como dizer, um descasamento das duas coisas. Agora, nós não estamos falando de lucro presumido. Porque no lucro presumido... Sim. No lucro presumido, aí a coisa fica uma coisa caótica. É só para explicar que as empresas podem optar para calcular o imposto de renda com base no lucro real ou no lucro presumido. A grande maioria das empresas no país opta pelo lucro presumido, pelo que eu sei. Então, assim, teria a proporção, grosso modo, assim, em grandes números, a uns 4 milhões de empresas que estão no Simples, 850 mil que estão no lucro presumido, e um número entre 140 e 150 mil que estão no lucro real. Portanto, vê-se que a imensa maioria está no Simples e no lucro presumido. Sim. A imensa maioria. Pois bem, então vamos ao lucro presumido. Bom, o que vem a ser lucro presumido? Lucro presumido quer dizer o seguinte: olha, nós não vamos apurar o imposto pela via real. Isso foi algo criado no Código Tributário Nacional na segunda metade dos anos 60. E vamos estabelecer o seguinte: vamos fazer um acordo. Vamos fazer uma presunção. Presunções no direito tributário é uma coisa muito comum no mundo inteiro. Então, vamos fazer uma presunção. Em que consiste essa presunção? Dizer o seguinte: no caso desse prestador de serviço, olha, vamos admitir que a minha base de cálculo para incidir os impostos será 32% do meu faturamento. Agora, em contrapartida, se eu tiver prejuízo, eu pago. Se eu tiver prejuízo, eu não compenso em exercícios subsequentes. Se eu tiver prejuízo, se eu tiver nesse regime, eu digo que não posso ter nenhum tipo de incentivo fiscal. E por via indireta, é impossível você fazer planejamento tributário com isso. Impossível. Porque só pode fazer sonegação. Bom, então nós fazemos um acordo. A presunção, nesse caso, é um acordo que o fisco faz com o contribuinte. Um acordo generalizado, um acordo aberto por uma lei. E então, é o que os franceses chamam de forfait. Vamos fazer um forfait, quer dizer, vamos fazer um acordo. Olha, nós não vamos apurar nada, fica bom para você e fica bom para mim, e esse percentual é dado por uma lei. Quer dizer, não é arbitrário, não. A lei diz todos que se encontram nessa condição podem fazer uso disso. O lucro presumido é opcional, ele não é obrigatório. Por ser opcional, não ser obrigatório, é razoável concluir que todos estão satisfeitos com ele. Porque, se não estiver satisfeito, ele sai. A porta está aberta. Bom, agora veja uma coisa. Se eu vou tomar a alíquota efetiva do lucro presumido, ela é de 2,5%. Do lucro real, 0,99%. Portanto, ela paga relativamente mais do que o lucro real.
Ora, se paga relativamente mais, e sendo opcional, por que as pessoas fazem a opção por ele? Aí está a chave da história. Ele dá segurança jurídica. Encerra o assunto. Mas segurança jurídica em que sentido? Ninguém se discute mais nada, não dá litígio. Ninguém vai perguntar se essa despesa que você fez é necessária ou não é necessária. Que isso fica a juízo do fisco. Aqui não tem. Eu fiz um trato de um porto seguro. Um acordo de cavalheiros. Um porto seguro. Cavalheiros e damas também. Damas também, né? Por que não? Então, dizer o seguinte, um acordo, enfim, se decidir sobre. Além dessa segurança, é muito simples. Para eu calcular o imposto, eu não tenho que fazer 1000 contas, fazer ajuste, lucro real, e veja o que aconteceu, o que tem agora, norma contábil. Não. Multiplica uma alíquota para uma base de cálculo que está encerrado. Então, as pessoas compram segurança e simplicidade. É como se eu pagasse um seguro para ter isso. Portanto, como eu mostrei, pagando relativamente mais. Então, vejamos o seguinte. Se eu aplicar essa alíquota que está na pessoa do lucro real que nós acabamos de falar, no lucro real, para o lucro presumido, a redução na alíquota é de 1,6%. Se eu for usar a mesma regra de 1 para 4, os dividendos, sem que houvesse necessidade disso, deveriam ser tributados em 6,4% na ótica do fisco. Não é na ótica do contribuinte, não. Na ótica do fisco. Entretanto, em lugar de 6,4%, tem uma alíquota de 20%. Portanto, é uma forma disfarçada, dissimulada, de aumentar a tributação justamente no regime simples. Sei, mas aí o que o fisco está querendo, enfim, o Ministério da Economia está fazendo de alguma forma, pressionando as empresas que pagam pelo lucro presumido a migrar para o lucro real? Sim. No fundo, isso. E aí elas poderão abrir N litígios por conta da aceitação ou não de determinadas despesas que aparecem ali para desconto. Enfim, vamos ver o seguinte. Estimula-se um sistema que é menos eficiente, é isso? É mais litigioso. Aumenta a complexidade e aumenta o litígio. E o aumento do litígio decorre justamente do aumento da complexidade. Veja bem, o Brasil, dados apurados no final de 2018, só no âmbito federal, tinha litígios que iam a 3,440 bilhões de reais na área tributária, um valor correspondente à época a mais da metade do PIB brasileiro. Eu posso lhe dizer que todos esses litígios praticamente estão no lucro real. O lucro presumido não tem nenhum litígio. Sai. Mas se não dá litígio, perdeu a graça. Mas a graça para quem? Bom, essa pergunta fica implícita. Porque a gente sabe também que o litígio na área tributária é algo que se rola por muitos anos até que haja uma solução final definitiva. Enfim, vamos dar um exemplo. Não é um bom negócio, né? Não, sem dúvida nenhuma. O litígio é uma coisa detestável, deplorável, é uma coisa abominável. Você veja bem, o Brasil, vamos pegar um campo da atividade econômica. O Brasil teve um desenvolvimento muito importante na área de prestação de serviços médicos. Tornou-se uma coisa bem qualificada, em termos de hospitais e clínicas, e sendo uma referência internacional. Quantas vezes eu vi gente do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, ia fazer tratamento nos hospitais e clínicas brasileiras? Pois bem, quase todos esses hospitais e clínicas estão tributados no regime do lucro presumido. Então, assim, nós damos... Veja
um absurdo. No momento de uma crise sanitária. Então, eu vou aumentar a tributação justamente sobre os prestadores de serviços médicos. Quer dizer, isto, apenas como exemplo, isso, como diria o saudoso Roberto Campos, é de uma burrice desumana. Quer dizer, não tem. O que fazer com isso? Quer dizer, não vai produzir nada. Você veja bem, no período que nós foi feito isso, tanto em relação ao lucro presumido, quando a isenção, a palavra isenção está até errada. Não é isenção, é tributação exclusiva na empresa. Mas, na hora, ninguém imaginou que haveria uma discussão dessa. Enfim, ninguém é capaz de prever o futuro com tamanha precisão. Claro. Bom, mas aí dizer o seguinte, a despeito de tudo isso, entre 1996, quando foram instituídas essas regras, e 2002, a arrecadação do IRPJ no Brasil teve um crescimento em termos reais, tomando por base o IPCA, de 117%. O IRPJ, a participação do IRPJ no PIB brasileiro, cresceu 50%. Eu desafio mostrar um outro no mundo inteiro que teve esse crescimento. Então, mas já... o senhor atribui isso à eficiência da tributação? É um modelo que os contribuintes gostaram e funcionou. Porque ninguém precisa mais sonegar. Então, isso... Quantas vezes eu vi isso? Dezenas de vezes, de pessoas falando comigo, contando. Olha, eu agora passei a cuidar da minha empresa de engenharia, passei a tratar de engenharia, não de imposto. Agora está tudo bom, agora está tudo normal. Ninguém está ligando mais para isso, não. Quer dizer... Doutor Everardo, só para a gente ir um pouquinho mais adiante, eu gostaria que aparecesse o terceiro quadro, que trata justamente do lucro, da tributação de dividendos, mas que vem com um adicional, que é a eliminação da equiparação entre investimento direto e empréstimo. Muito bem. Então, vejamos... Esse tópico diz respeito, só para completar, ele diz respeito à mudança proposta de acabar com a isenção não, a dedução no cálculo do imposto de renda da empresa da parcela que é justamente distribuída a seus acionistas, aos seus sócios. Isso se chama juros do capital próprio. E o que a gente vê é que há como se fosse uma dupla tributação, talvez. De um lado, a empresa ela tem que recolher na fonte o quanto ela vai distribuir de dividendos e, ao mesmo tempo, o total de dividendos que ela está distribuindo, ela não pode mais deduzir do seu cálculo de imposto de renda e tem que pagar 20% em cima disso. Bom, vejamos o seguinte. O juro remuneratório de capital próprio, que foi uma ideia concebida também nos anos 60, porém, que ganhou materialidade em legislação de 1995, ela nasceu por dois motivos. Ela foi uma forma que se fez, que em parte compensava a chamada dedutibilidade da correção monetária do patrimônio líquido. Patrimônio líquido um pouco complicado de se entender isso. Eu gostaria que o senhor explicasse para uma pessoa que não está acostumada com os termos da Receita. Perfeito, eu vou explicar. Se dizia que, quando você tem um aumento do patrimônio decorrente da inflação, você está diante, vou usar a expressão de Otávio Gouveia de Bulhões, diante de lucros ilusórios. Sim. Então, o que é que fazia? Dizia o seguinte: olha,
eu vou tomar o patrimônio líquido e vou pegar a correção monetária desse patrimônio líquido e vou deduzir esse valor. Eu tenho um patrimônio de 100, teve uma correção de 20, então vou deduzir 20. Bom, Sim. Então, simplesmente isso. Acontece que isto se revelou com um problema grave. Qual foi o problema grave? O problema grave foi que, quando você tinha uma inflação muito elevada, as empresas que tinham um patrimônio líquido alto não pagavam imposto. Porque patrimônio líquido alto, inflação alta, os dois altos, dá uma dedução enorme na base de cálculo. Isso consegue erodir a base do cálculo dessas grandes empresas. Então, o que é que nós procuramos? É compreensível o assunto, mas é perigoso, sobretudo, em circunstâncias de hiperinflação. Então, vamos fazer o seguinte, tipo de coisa, vamos fazer algo que, em parte, compensa isso. E, quando em parte compensa isso, também tem outra vantagem. Vamos imaginar que tem uma empresa nos Estados Unidos com a filial no Brasil. Então, essa empresa dos Estados Unidos quer capitalizar a filial brasileira, por razões estratégicas empresariais. Não existem juros remuneratórios do capital próprio. Então, só existem duas opções. Ou eu capitalizo mediante empréstimo, ou mediante investimento direto de risco. Não tem outra opção. Qual a opção mais vantajosa do ponto de vista fiscal? É o empréstimo. Porque ele volta, e além disso, quando você está pagando um empréstimo, existem juros, e esses juros são dedutíveis na base de cálculo de quem está pagando. Então, é um ganha-ganha. Ganha duas vezes. O que é que o juro remuneratório do capital próprio faz? Diz assim, olha, você não precisa fazer isso. Você pode estabelecer juros sobre o seu próprio capital. Sobre o investimento direto. De tal sorte que não é que se diga que seja exatamente igual, até porque são juros que os tributaristas chamam de fictos. São juros que decorrem de uma presunção legal, não são juros reais, que evidentemente que não é um empréstimo, o juro está associado ao empréstimo, isso não é empréstimo. Pois bem, com isso se diria assim, estabelecer uma relativa indiferença entre fazer o investimento direto ou então recorrer ao empréstimo. De tal sorte isso foi eficiente, eu não posso dizer que se deva apenas a isso. Mas, no ano que se introduziu isso, no ano subsequente, houve uma inversão entre, se você tinha R$3 em empréstimos e um em investimento direto. No ano seguinte, deu 3 em investimento direto, 1 em empréstimos. Você trocou o sinal. Então, isso significa que a gente pode esperar que seja retomada essa lógica do empréstimo. Como é que eu faria? No caso, e investimentos diretos caiam. É possível, quer dizer, com certeza o empréstimo ficará mais vantajoso, mas também eu próprio prefiro fazer uma aplicação no mercado financeiro, onde sou tributado com 15%, tomar emprestado e descontar. Ou seja, dá lugar a sofisticados, elaborados planejamentos tributários. Agora, quer ver a coisa curiosa, Denise? Se diz, isto porque isso só tem no Brasil. Primeiro, precisa acabar com essa história de que só tem no Brasil é ruim. Não. Pode só existir aqui e ser bom. Quer dizer, é preciso ter um pouco mais de autoconfiança e não ter essa autoestima num nível tão baixo. Ou seja, é preciso admitir que é possível raciocinar aqui, que é possível pensar aqui. Quer dizer, eu não preciso alugar cérebro para pensar como os outros pensam fora. Bom, eu poderia dar inúmeros casos onde o Brasil foi pioneiro no mundo inteiro. Vou citar o último, tem muito mais do que isso. A internet, né, na administração tributária. O Brasil virou um padrão de referência nacional.
Sim, Agora, eu acompanhei isso. eu sei disso, por isso que eu O estou mencionando. início. Você tem os outros, porque você não era nascida ainda, que o Brasil fez bem arrojadas nesse mesmo campo. Pois bem, mas aí voltando ao que eu estava dizendo. Agora, qual é a curiosidade? No dia 18 de maio de 2021, portanto, não se passaram 2 meses, a União Europeia recomendou aos países que adotassem regras legislativas tributárias de juros fictos, justamente para estabelecer um equilíbrio com os empréstimos. Uhum. Então, quando o Brasil quer sair, os outros estão passando. O que o Brasil era líder mundial em criatividade tributária, o Brasil passa por último lugar. Ou seja, Sei. isto reproduz os 7-1 da Alemanha no Brasil. É derrota dentro de casa. Tudo que é apresentado como o mais, o porém, das propostas de redução de alíquota nessa reforma, principalmente do imposto de renda, ela, na verdade, acaba sendo como um tiro no pé. Ela enfim, para o contribuinte, para a Receita Federal, para o Tesouro Nacional, obviamente que isso vai trazer um aumento de arrecadação, que era algo que o próprio governo federal dizia não querer nessa proposta. Mas vai, e isso foi, inclusive, hoje esclarecido e apresentado pela própria Receita Federal. Ou seja, em termos de até de objetivo, a reforma do imposto de renda ela está se traindo. E ainda assim é levada adiante. O senhor acha que na tramitação tudo vai mudar? Bom, você está perguntando o que eu gostaria. Bom, pode ser. O que o senhor gostaria que Tira a acontecesse correção e na que se tabela de imposto de renda. apresentasse? Tira a correção na tabela de imposto de renda. Tire a questão do antecipação de reavaliação de ativos. Joga o resto fora. Isso é imóveis, o que o senhor estava Isso, mencionando. patrimônio, Uhum. imóveis, nomeadamente. Então, dizer o seguinte, joga o resto fora. Sabe? Isso é a vanguarda do atraso. Sabe? Nós estamos dando um passo para trás em tudo. Um passo para trás em tudo. Por incapacidade de assumir posturas arrojadas, inovadoras, em relação ao mundo inteiro, como fizemos isso. Quer dizer, então, nós estamos voltando a um período pré-plano real. Esse era o mundo antes do plano real. Então, Sim, mas a promessa do governo federal era de reduzir não só a tributação sobre pessoas físicas, mas principalmente sobre as empresas. Qual poderia ser a melhor solução para aliviar a carga sobre as empresas e, ao mesmo tempo, gerar um ambiente de negócios mais favorável, que é o que nós precisamos? Bom, vejamos o seguinte. Primeiro, eu acho completamente inapropriado cogitar-se de reformas estruturais numa pandemia. Ninguém faz isso no mundo. Porque as pessoas, medianamente, são sensatas. Portanto, isso revela. Segundo, dizer que vai reduzir carga tributária de forma estrutural não é por aí, é no lado do gasto. Que é gasto que faz carga. Mas isso é ruim? Não. Que, na verdade, que existe sempre uma agenda oculta, um discurso dissimulado, e que efetivamente acontece o seguinte: se buscou, usando uma linguagem, simplificar, quer dizer, simplificar acabando o regime simplificados. Isso é dissonância cognitiva. Quer dizer, eu estou dizendo uma coisa, estou falando exatamente o contrário. O que eu estou praticando é exatamente o contrário do que eu estou falando. Do outro lado, mascarado existe uma pretensão de aumento de arrecadação que não vai dar certo.
Não vai dar certo. Um aumento de arrecadação pode dar certo no curto prazo. E quem sabe Tá. esteja olhando as eleições do próximo ano. Estão olhando, na verdade, o próximo ano até 2024. Não, mas efetivamente os maiores ganhos proporcionativos seriam 2022. Eu não tenho nada contra que as pessoas busquem sucesso eleitoral. E, ao contrário, isso é perfeitamente legítimo, natural dentro da democracia. Nada contra isso. O que não me parece razoável, não parece completamente insensato, é tirar dinheiro da comunidade, da sociedade, para financiar programas com objetivo estritamente eleitoral. Aí há uma questão a ser considerada na perspectiva moral. E é disso que eu estou falando. Tá, no ponto de vista do senhor, essa reforma tem claramente esse objetivo eleitoral. Não só, mas também tem. Ela também Agora, tem um conjunto de ressentimentos, um monte de coisas assim. Vamos destruir as holdings familiares, o planejamento sucessório. Vamos punir os artistas e atletas, dizendo que eles não podem mais ser tributados no lucro presumido. Eu já estou vendo aí vários artistas se posicionando, atores e outros, assim, mas por que essa indisposição com esse segmento da cultura? Uma coisa assim, um atraso. sim, mas não só com o segmento da cultura, mas, em geral, o segmento Setor imobiliário, produtivo nacional. o setor imobiliário, o setor hospitalar, o setor educacional, o setor de telecomunicações às vésperas de entrar no leilão de 5G. Eu vejo que todos eles dizem. Destruir também um segmento que se consolida, robustece, que esse segmento alcançado pelo lucro presumido, essas 850 mil empresas, que, na verdade, talvez a perspectiva de construção de uma classe média robusta no país. Problemas existem? Claro que existem problemas. Sem dúvida, sempre existirão problemas. É uma arrogância absoluta pensar que eu tenho a forma para resolver todos os problemas todo o tempo. Não, corrige os problemas, está aparecendo um problema pontual, um outro. Não, mas não se faz assim, se joga água, como se diz popularmente, água suja com a criança da bacia. Agora, há ainda um quarto ponto que nós iríamos abordar, que tem a ver com um outro aspecto da tributação das pessoas jurídicas, das empresas, que é a criação da contribuição sobre bens e serviços, que é a fusão do PIS e da COFINS. Nesse caso, aqui nós colocamos as alíquotas, na verdade, dos regimes cumulativo e não cumulativo, que hoje são de 3,65% a 9,25%, e que passariam com a reforma linearmente todos a 12%. Já está mais do que claro que essa mudança ela vai penalizar alguns setores que são muito importantes na economia brasileira, entre os quais o agronegócio. Assim como para o imposto de renda já há, digamos, entidades empresariais organizadas para pedir que não haja pressa na tramitação, que tudo seja abordado com muito cuidado no Congresso Nacional, também nesse caso vai requerer atenção e enfim, cuidado para não desfavorecer setores chaves. O senhor acha que vale a pena realmente fundir PIS e COFINS, e ainda mais desse jeito? Bom, vamos ver o seguinte. Me permita usar uma imagem. Vou fazer uma pergunta retórica.
Se eu misturar água com água, dá água. Ora, PIS é igual a COFINS, tanto que, usualmente, vocês, jornalistas, se referem ao PIS, COFINS. Sim. Porque são só. Então, e pior, até o pagamento dessas contribuições, você faz por um único documento de arrecadação. É tudo igual. Então, mas para que eu vou fazer essa fusão? Estou fundindo duas coisas iguais? Bom, sim, mas ele é acumulativo. Não. É algo que se... Não, aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é PIS e COFINS, ambos os tributos, têm um regime cumulativo e um regime não cumulativo. Sim. Tá certo? Agora, mas os dois, o cumulativo do PIS é igual ao cumulativo da COFINS, o não cumulativo do PIS é igual ao não cumulativo da COFINS. Não são iguais. Sim. Essa perspectiva. Então, diz para simplificar. Simplificar. Mas simplificar o quê? São iguais. Então, é um discurso que não está claro o que está atrás. Então, mas PIS e COFINS são literalmente iguais? Não. Há situações peculiaríssimas onde há uma diferença, mas não relevante. Diria que 99,9% iguais. Há uma diferença na destinação dos recursos. Ah, sim. Isso sim. COFINS vai para a Seguridade Social. E PIS e COFINS financia abono salarial e seguro-desemprego. Como ele vai para a Seguridade Social, será que é razoável pensar que está querendo acabar com o abono salarial e o seguro-desemprego e não está querendo enfrentar um problema de frente? Será isso? É uma hipótese a investigar. Porque, bom, segundo... Mas só uma questão. Está já delineado a destinação do CBS? Para o Seguridade Social. Porque, se não fosse assim, como é que eu vou repartir entre eles? Arbitrando? Pois é, ele tinha até essa finalidade, né? O fato de que cada um eram independentes, eram gêmeos independentes, né? Um ia para um lado, o outro ia para o outro. A Constituição diz que a contribuição sobre o PIS tem essa finalidade, sobre a COFINS tem essa finalidade. Exatamente. Se eu faço a fusão, matei essa história. Bom, mas tem outra. Se diz o seguinte: PIS e COFINS têm litígios. Sim, tem. Todos no regime não cumulativo. Nenhum no regime cumulativo. Agora, quase todos os litígios que estão no regime não cumulativo decorrem do tratamento que é dado aos direitos creditórios, aos créditos associados a insumos, a definição de insumos. Sim. Mas para resolver esse litígio, que é cultivado com muito carinho, para usar uma expressão irônica, se resolve com a instrução normativa. Sobre isso, o STJ já... Não é preciso uma emenda constitucional. Nada disso. Salvo se, na verdade, você quer fazer outra coisa. Você quer fazer... justamente mudar a destinação. Não, ou também redistribuir a carga. Redistribuir a carga quer dizer o seguinte: eu quero diminuir a carga de alguns e aumentar a carga de outros. Mas por que isso? Aí está a possibilidade de reduzir para a área da indústria manufatureira, por exemplo, e aumentar a do agronegócio. Sim, mas não toda a indústria manufatureira. Há segmentos da indústria e aumentar, não só torna mais complexa, mas potencialmente aumentar a litigiosidade, com aumentar a carga tributária, por exemplo, dos serviços de educação e saúde,
que já apanham também no imposto de renda. Sim, Aí, sim. aí a pergunta, quando eu fiz no debate, mas por que isso? Porque quem vai à escola particular ou à saúde particular é rico. E eu acabei de descobrir que, Não é. para minha surpresa, eu acabei de descobrir que minha empregada doméstica é rica. Ela envia o filho para escola Particular. privada. Né? Pois bem, Claro. então, quer dizer, então, não é isso. Mas o que quer fazer? Quer aumentar, acabar o setor imobiliário por todos os caminhos. Já que está funcionando, vamos acabar com isso, né? Vamos aumentar a tributação do agronegócio, como torná-lo complicado, ou como me disse um importante pensador nessa área. Aí eu vou ter que trocar o meu agrônomo por um advogado e o meu veterinário por um contador. É isso que eles estão querendo? Quer dizer, mas que loucura é essa? Você veja bem, chega a fazer uma coisa que envolve requintes de perversidade. O livro não O livro. é desonerado de impostos desde a Constituição de 46, um projeto de Jorge Amado, escritor Jorge Amado, que entrou na Constituição e permaneceu desde então. No 2004, creio eu, houve também a isenção concedida às contribuições. Agora querem trazer isso de volta, a tributação das contribuições em relação ao livro, com a alíquota de 12%. A cota do autor do livro é 10% do preço de capa. Então, o que é que nós iríamos ter? Comeram a cota do autor. Então, os livros ficaram sem autores. Então, eu tenho a impressão que alguém andou lendo um livro famoso de um escritor italiano muito famoso, Luigi Pirandello, que escreveu um livro notável chamado Seis Personagens à procura de um autor. Agora nós temos os livros à procura de um autor. Os livros ficaram sem autor. Mas ainda mais há uma questão que é a seguinte: o Ministério da Educação é o maior comprador de livros, porque a maior produção de livros no Brasil é didática. 50%. Então, e da mesma forma, se há uma tributação maior sobre ensino privado, sobre o setor médico hospitalar, isso significará, inevitavelmente, um aumento de preços. A gente pode vislumbrar algum tipo de pressão sobre serviços públicos de saúde e educação. E também um maior gasto para o Ministério da Educação? Sem a menor sombra de dúvidas. Está absolutamente certo o seu raciocínio. Agora, mais se disse, como se isso fosse verdade, vou admitir como verdadeiro, que não é verdadeiro, mas aí a geladeira vai cair o preço. Como se a pessoa diminuindo o imposto, diminuísse o preço. Mas vamos supor que isso fosse verdadeiro. Aí nós chegamos nesse... Se fosse verdadeiro. Pois bem. Então eu teria o seguinte: você tira seu filho da escola, mas fica com 2 geladeiras dentro de casa. Nossa, que benefício. Bom, então é o seguinte... Não faz nenhum sentido isso. Mas assim, não tem nenhum sentido, não tem nexo nenhum. Assim, consegue uma coisa fantástica. Esses projetos conseguiram uma coisa fantástica em relação aos contribuintes. Unanimidade contra. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Isso eu tenho que reconhecer esse mérito. Eu tenho que reconhecer esse mérito. Foi coisa fantástica, impressionante. Conseguir a unanimidade contra. Não tem um setor que eu converse, desde o banco até a escola, passando pela saúde ou pelo agronegócio, que não esteja satisfeito. As razões são diferentes, os motivos são diferentes, mas todos insatisfeitos. Não agrada a ninguém. Mas, retomando só um ponto, como é que nós podemos criar um modelo, um sistema tributário que seja capaz de realmente alcançar os contribuintes que têm lucro maior, renda maior, e que hoje em dia passam praticamente ao largo
da boca do leão? Olha, primeiro há uma espécie de uma informação enganosa que é divulgada e explorada demagogicamente quando diz os sócios de empresa não pagam impostos. Não é verdade. Eles pagam na empresa, como a tributação na fonte. Né? Mas como a expressão vem como isenção, então as pessoas não, são isentos. São isentos porque já pagaram. Há uma tributação que foi antecipada de forma inteligente e que é bom para o fisco, que é bom para o contribuinte. Essa tributação só no lucro, é uma tributação antecipada, uma tributação feita como que equivalente à fonte contribuinte pessoa física. Então, mas depois, na verdade, o que existe é uma grande disposição com todos os sistemas simplificados. O Brasil conseguiu desenvolver, por exemplo, na área médica, como eu disse, serviços de reconhecida qualidade no âmbito internacional. Então, se isso deu certo, vamos acabar com isso. O Brasil teve sucesso, não apenas por conta tributária, isso é verdade, mas tem alguma participação, sucesso no agronegócio. Tá? Em alguns setores, são setores de referência no plano mundial. Então, vamos bater pesado nisso, para ver se consegue destruir. Ou seja, percebe-se que no Brasil a marcha da insensatez acelerou seu passo. Agora, o senhor mencionou a tributação de um sócio de empresa, mas muitas pessoas não são sócias de empresas e ainda assim elas têm ganhos muito altos. E se nós formos ver, uma pessoa que tem uma remuneração mensal de pouco mais de R$4.000 é tributada, e é tributada, a mordida realmente é forte. Mas veja bem, se tributa pessoa física? Isso é um outro campo, é o que nós falávamos no começo. Isso é a tributação da pessoa física. Isso é uma outra coisa. Essa é uma coisa completamente diferente. Sim. Não tem a ver com o que nós estamos falando aqui. No começo, nós falamos sobre isso. Que nós temos uma grade de alíquotas muito apertada. Quer dizer, isso foi trivial. Mas duvido muito que alguém proponha isso, porque vai acertar quem propôs. Eles são exatamente os que estão lá em cima. Exatamente, o senhor tinha abordado, sim. O senhor tinha abordado. Bom, doutor Everardo, eu gostaria de continuar aqui a nossa conversa, mas eu acho que já passamos um pouquinho do limite de tempo. Eu gostaria muitíssimo de agradecer todas as suas explicações, a sua boa vontade de vir aqui e conversar sobre esses temas que são tão amargos para este momento. Eu agradeço muitíssimo e espero que todos os que estão acompanhando depois compartilhem nas suas redes sociais e estejam prontos para acompanhar um próximo Poder Entrevista. Muitíssimo obrigada e até mais.